professora Maiana de novo aqui com vocês e vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Olha só, eu trouxe aqui para vocês o capítulo de princípios da eletrodinâmica da frente B, tá certo, galerinha? Olha só, princípios, nós vamos comentar aqui a base da eletrodinâmica. Eletrodinâmica, lembra o quê? Elétrons e dinâmica em movimento. Então nós vamos estudar os elétrons em movimento. Se você lembrar um pouquinho da eletrostática, a gente estudava, por exemplo, processos de eletrização, tá? A gente ia estudar esses elétrons estáticos parados. Aqui nós vamos colocar esses elétrons em movimento. Para isso, eu coloquei aqui, ó, para a gente relembrar, e também é um tópico do capítulo, a quantização. Se você lembrar, a quantização nada mais é do que a carga elétrica de um corpo. Olha só, se eu pegar um corpo A e eu provocar algum processo nele, não sei, eletrização por atrito, eletrização por contato, indução, não sei. Se eu der um jeitinho de tirar elétrons daqui, esse corpo A vai ter uma carga A. Se por um acaso eu desse um jeitinho de colocar elétrons aqui pelos processos de eletrização, ele teria uma outra carga elétrica. E é importante, isso é uma competência do vestibular, vocês têm que saber como é que eu determino a carga elétrica de um corpo. A gente pode chamar de quantização. Nós vamos representar pela letra Q. Isso não é novidade para vocês, tá? Isso aqui vocês estudam no nono ano fundamental. Olha só que interessante. Carga elétrica, a gente já sabe que é em coulombs. Mais ou menos N vezes E. Professor, o que é o N? Número de elétrons. Número de elétrons que eu perdi ou número de elétrons que eu ganhei. Vai depender do texto, vai depender do raciocínio da questão. Mais ou menos por quê, professora? Porque se a carga for positiva, não quer dizer que ele ganhou elétrons. Olha só que interessante, gente. Se a carga for positiva, isso quer dizer que ele perdeu elétrons, então ele está com excesso de prótons. Lembrando, os prótons eles não podem sair do núcleo do átomo, eles têm que ficar lá. Quem pode se movimentar são os elétrons que estão nas eletrosferas. Lembrando, né? Uma coisa muito importante já foi cobrada em vestibular como uma questão, lá nas alternativas. Quem são os melhores condutores de corrente? São os metais. Aí a pergunta basicamente era, por que os metais são bons condutores? Uma das principais características é porque na camada de valência eles têm elétrons livres. Então os elétrons eles estão livres para se movimentar. Então olha só, quando é positivo é porque ele está com excesso de prótons, mas não porque ele ganhou, e sim porque ele perdeu elétrons. Quando esse Q é negativo, galerinha, o que esse Q negativo quer dizer? Que ele está com excesso de elétrons, porque agora ele ganhou elétrons, tá bom? Então, isso aqui vai da interpretação da questão. E o E, você já sabe, é a carga elementar. Seja positivo ou negativo, o valor dela está aqui, beleza? Então, é só para relembrar a quantização de vocês. Olha só, nós vamos aqui aprofundar cargas elétricas em movimento. Como é que eu chamo cargas elétricas em movimento? Corrente elétrica. E aí vem um assunto muito importante. Olha só, deixa eu colocar aqui pra gente um fio condutor, pessoal. Imagina que você tem um fio condutor e eu tenho cargas negativas aqui, ó, se movimentando. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é responsável de fazer essas cargas saírem do ponto A e irem para o ponto B, por exemplo? Isso acontece, pessoal, quando vocês colocam um aparelho, sei lá, um ventilador, por exemplo, na tomada, você está fazendo com que as cargas saiam de um ponto para outro. Quem é a grandeza física responsável por isso? É aquilo que nós chamamos de DDP. O que é a DDP? Diferença de potencial, ou comumente vocês chamam no cotidiano de voltagem, né? Que fisicamente a gente não chama de voltagem, a gente chama de tensão. Então aquilo que você chama de voltagem, 220 volts, 110 volts, 125 volts, aquilo é a DDP, diferença de potencial. É como se eu tivesse aqui umas pedrinhas e eu preciso de um carrinho de mão para colocar essas pedrinhas dentro e empurrar com o carrinho de mão. O que é o carrinho de mão? É a DDP, é a tensão. Então olha só, corrente elétrica, cargas em movimentos. Vamos apresentar aqui pela letra I. Como é que eu determino a corrente elétrica? Quantidade de carga, acabamos de ver aqui, vocês já sabem utilizar isso. Quantidade de carga dividido pela variação do tempo. Ou seja, eu pego uma quantidade de cargas que eu preciso transportar e eu vejo quanto tempo eu levei para elas serem transportadas. Professora, a carga
carga é dada em coulombs. E o tempo é dado em segundos. Tá aqui, ó, coloquei para vocês aqui, ó. Carga em coulombs e tempo em segundo. Então, quem é a minha unidade aqui, professora? Coulomb por segundo. Isso me dá o A de ampere, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, ó. A de ampere. É a unidade ampere, tá? Lembrando, tá, gente? Por exemplo, existem alguns efeitos causados pela corrente elétrica. Correntes acima de 0,1 amperes, elas já podem matar o ser humano. Então, quanto menor é essa corrente, menor é o nosso risco. Lembrando, o que mata não é a tensão. Quando você leva um choque, você tem um formigamento, ou Deus me livre, uma pessoa leva um choque, né? Tem uma parada cardíaca, uma queimadura de terceiro grau, segundo grau. O que matou ela não foi a tensão de 220 volts. A tensão podia ser de 3.000 volts. O que vai matar ela é a corrente elétrica. O nosso corpo não suporta corrente elétrica alta, tá bom? Olha só, já estamos terminando, olha só. Vamos agora representar a relação gráfica. Professor, o que é relação gráfica? Uma das competências e habilidades do Enem é você olhar para um gráfico, saber olhar para ele, para o eixo Y, para o eixo X e tirar informações. Então, basicamente, se fosse uma questão com texto, você já sabe qual expressão você vai usar para determinar a corrente, tá bom? Porém, se a questão te der um gráfico, eu sempre digo para vocês, primeira coisa que nós vamos fazer, olha para o eixo Y. O que tem aqui, gente, no eixo Y? Corrente em amperes. Olha para o eixo X, o que tem no eixo X? Tempo. Opa, Mariana, esse é um gráfico que está me dando a relação da corrente em função do tempo. Então, você vai observar que a corrente em função do tempo, ela só tem uma variável que ela pode mudar, que é a carga elétrica. E aí, a dica que eu vou lhe dar, a dica simples, tá? É uma dica, pessoal. Não se preocupe com fórmula, se preocupe com a área do gráfico. Como assim, professor? Olha só, eu olhei para a questão, cheguei na hora do meu vestibular, olhei para a questão e vi que é um gráfico da corrente pelo tempo. Opa, a Mariana disse que eu tenho que me preocupar com a área. Que figura geométrica é essa? Um trapézio. Podia ser um quadrado, podia ser um triângulo, tá? Isso aí é o autor da questão, não tem que se preocupar. Eu tenho que identificar a área. Então eu posso dizer que a carga elétrica aqui é igual à área do gráfico. Então eu posso dizer isso aqui, olha só. A minha carga vai ser, quem é a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura, galera, sobre 2. Então, amanhã está me dizendo que se eu achar a área da figura geométrica, eu acho a carga elétrica, isso mesmo, tá bom? Bem, galera, nosso estudo fica por aqui hoje. Peço que você tente resolver alguns exercícios daqui. Provavelmente, algum ou outro vocês vão precisar dos conceitos de primeira e segunda lei de Ohm, tá? Que são assuntos das aulas seguintes. Mas é bom que vocês já vão se acostumando, olhando o conteúdo, para quando a gente estiver nessa aula, você já está sabendo o que é. Forte abraço e até a próxima!